Bom, vamos então dar início à nossa 17ª reunião extraordinária do Conselho Diretor, sendo a pauta única a apreciação da solicitação de afastamento parcial para doutoramento do docente Luiz Justino da Silva Júnior. Rosa teve o cuidado, de encaminhar para vocês, para os conselheiros, o e-mail que o professor encaminhou e o documento que ele anexou, que ele gostaria da assinatura, da direção do centro autorizando o pedido. Só para a gente se atualizar, vou projetar para a gente ler junto aqui, começar a discussão a partir da leitura, Acho que todos estão visualizando, Ele diz assim, venho pedir gentilmente minha liberação para seleção, ingresse caso seja selecionado no doutorado do Programa de Engenharia Industrial da UFBA, em regime parcial, sendo que a carta de liberação encontra-se em anexo. O projeto de pesquisa ligado ao doutorado encontra-se em desenvolvimento e cadastrado na UFOB. Um subprojeto desse projeto geral tem sido submetido ao edital PIBIC com envolvimento de estudantes de engenharia. O projeto de pesquisa continuará sendo desenvolvido no campus com a utilização de computador de alto desempenho e fase experimental utilizando o equipamento presente no Laboratório de Energias Renováveis. E aí o professor encaminha... Deixa eu ver. Vocês não estavam... Não estavam acompanhando não, A internet hoje está muito ruim. Acho que é na cidade toda. Eu queria fazer resumir um pouco, Ele pede a liberação para a seleção e para o ingresso, caso seja selecionado, em regime parcial. A carta encontra-se em anexo. O período de inscrição acontece de 24/5 a 6/6. Acho que é interessante a gente dar uma olhada na carta, que a gente tem uma ideia aqui, Declaramos para os devidos fins que o senhor Luiz Justino, ora submetendo-se à seleção do programa de engenharia, será liberado de suas atividades nessa instituição durante o período necessário para a completa conclusão do doutorado, para cursar as atividades acadêmicas exigidas pelo programa, caso mesmo venha a ser um dos candidatos selecionados. Essa liberação incluirá, no mínimo, os turnos da semana nos quais acontecem aulas ou atividades presenciais e na fase de desenvolvimento da tese, até a sua completa conclusão, no mínimo 2 dias completos por semana, excluído sábado e domingo. Bom, primeiro eu colocaria que nos termos da carta não dá para ser assinada do jeito que está, Considerando que o programa é em outra cidade,
Se ele tiver aula, por exemplo, terça e quinta, sei lá, segunda e quarta, né, dias separados, fica complicado liberar dos encargos docentes, né? Pegar mais de o afastamento parcial, 2 dias no final, quinta e sexta, ou segunda e terça. Mas enfim, mas antes de chegar nesse ponto, né, acho que a gente pode acabar discutindo ali esse detalhe geral. Acho que é importante a gente ver como é que a situação de afastamento, né, não fome. A 8 de 2014, que era que regia o PQD, né, o Programa de Qualificação Docente, a solução não está mais vigente por força de um decreto maior, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, né, o PDP, chamado PDP, que a UFOB está regularizando ainda, não tem uma resolução que substituiu a resolução 08 para afastamento de professores. A gente não tem tido professor afastado desde então, né, a gente teve o retorno agora do professor Danilo, agora em 2021, mas ele tinha sido afastado lá em 2017 ainda. A gente está aí desde 2019, se eu não me engano, né? 2018 a gente teve o último professor, mas então a gente não tem professores afastados por conta, principalmente por não ter havido uma seleção, um processo seletivo. O que deve acontecer no próximo mês, né, eu comuniquei a vocês fora da reunião de que está em um edital, está sendo tramitado na Câmara de Gestão Administrativa, foi pauta na segunda-feira dessa semana e volta hoje a ser discutido agora, vai ter uma reunião às 14h, provavelmente já para aprovar, né? Começou a ser apreciado esse ponto, interrompeu a reunião, continua agora. Então a gente deve ter o primeiro edital, depois de quase 2 anos aí, o primeiro edital de afastamento, se bem que teve um, né, em 2020, com esse mesmo intuito, só que foi suspenso por conta da pandemia. Então, depois de 2 anos, a gente deve ter um edital de liberação de docente para afastamento, com direito a professor substituto, né, com afastamento, como a gente usava a designação anterior, afastamento total. E a resolução também, que vai substituir a resolução de PQD, ainda está tramitando. Existe uma minuta, já foi aberta para consulta pública, mas que também não foi apreciada. Dizendo que a gente não tem nada na universidade no momento que regulamente o curso de pós-graduação, né, de mestrado ou doutorado. O professor, ele submeteu esse pedido de afastamento por força de um artigo da lei que permite que o estudante, que o servidor, que ele define o chamado servidor estudante, né, que o servidor a cursar pós-graduação. Desde eu não sei se é para todo mundo, mas está travando muito. Para mim travou total aqui, eu não estou escutando mais Tony. Eu vou iniciar aqui. O computador. Bom, de uma forma geral era isso, né? Esse é o quadro. A gente não tem regulamentação na universidade no momento. Existe a preparação para um afastamento
integral, né? O professor se afasta com direito a professor substituto, mas esse pedido específico do professor Justino é pelo parcial, né? E a gente precisa deliberar sobre isso. Ô, Tony, é que travou e eu não sei se as pessoas tiveram o mesmo problema que eu no mesmo momento, mas você estava falando que o docente ele entrou com esse pedido baseado em uma lei. Aí parou aí, acabou nisso. Isso. Tem um artigo deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. André, por favor, pode falar. Se puder ampliar, André, tá bem pequeno. Chega? Pronto, perfeito, estamos vendo. É isso, André. Pronto, aí a pergunta que eu faço é, como a gente não tem nada que normatize isso, né, institucionalmente, no momento, então a gente vai se basear por esse artigo. O único guia que a gente tem, né? Eu consultei a Progep, mas ainda não tive retorno. Ontem foi feriado em Brasília. Ontem foi feriado em Barreiras, aniversário da cidade. E aí hoje pela manhã também eu estava aguardando, mas não tive o retorno, né? Porque tem um pessoal que já está muito avançado, enfim, tem o costume de tem dado pareceres nesse sentido. Se eu não me engano, é coordenação de normas, coordenadoria de normas e pessoal, alguma coisa assim. Esse horário especial é um direito, mas ele ele finaliza aí, né, o caput do artigo, sem prejuízo do exercício do cargo. Aí pronto, esse parágrafo direito, né? Primeiro, desculpa, da lei, será exigida a compensação do horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. E aí tem uma instrução normativa que descreve, né, um pouco detalhadamente essa parte de como é que se dá essa compensação. E existe uma dúvida se ela se aplica dessa forma que está descrita aos docentes, né? Os docentes têm uma forma particular de comprovar a sua presença no trabalho, que é através do plano de trabalho. Então, são essas questões que um apoio da Progep, né, para a gente tomar uma decisão, acho que seria bem interessante. Sim, é verdade. Eu acho que teria sido interessante o docente ter colocado o horário dele, né, esse semestre, para a gente ver. Mas avaliando aqui o que a gente tem até agora, se não tiver mudança, né, porque os discentes estão pedindo várias alterações nos horários, mas se não tiver mudança, os horários do docente é segunda e quarta,
Aí tem um horário extra na quinta-feira, que é aquele assíncrono. Acho que não compromete. Eu não sei, né? É melhor, enfim. Mas seria segunda e quarta. Mas é bom esperar o projeto se pronunciar assim. Acabou que a gente ficou amarrado, né? Então. Eu acho que em relação à maneira que ele colocou no documento, acaba que a gente tem que se adequar ao programa, né? Já que, enquanto ao que a lei estabelece, o que a gente vai prezar é o contrário, né? Que ele curse o curso dele, faça o doutorado, se for possível dentro da lei, como a gente está vendo aqui, mas que também não traga prejuízo às atividades que ele já desenvolve aqui, né? Então, talvez algum ajuste ali. Mas, assim, como o meu encaminhamento seria no seguinte sentido: a gente aguardar algum assessoramento da Projeto nesse sentido, mais consistente. Eu acho que, como é uma questão de lei, é um direito do servidor, né? A gente só tem que ver aqui a conveniência administrativa, esse ponto aí que a professora Camila trouxe, né? Tem os horários, ele tem seus encargos docentes. Isso, são esses ajustes que a gente precisa ver. É um direito também, por outro lado. Mas, assim, em princípio, se há alguma urgência nesse pedido, eu diria que ela se coloca eu anotei aqui também, como ele dá o endereço, ele coloca o nome do programa. Na verdade, ele está apenas... Eu tomei a liberdade de olhar esse edital, né? Pode continuar, Tony, travou. Não, pode falar o que você... Não, acho que era bem nesse sentido. Eu queria saber qual é a necessidade de já garantir isso, porque está passando o processo seletivo ainda, né? Isso. Aí, assim, isso. Aí, assim, como como já era praticado na época do PQD, e a gente olhando, teve acesso à minuta do edital, que vai estar sendo apreciada nesse momento pela Câmara de Gestão. Todos eles prevêem que ou vai se inscrever e vai concorrer o docente que está se colocando se candidatando ao afastamento integral, ou ele já está matriculado. Às vezes até, né? Pelo escrito do edital, ele prevê que o que vai ser matrícula vai ser realizado, às vezes até pede que anexe a própria matrícula já. Então, eu entendo que não há problema, na verdade o professor tem todo o direito, como qualquer cidadão, de se inscrever, de se candidatar, de concorrer, né, a qualquer, claro que salvo aquelas limitações ao servidor público, que essa não é uma delas, que ele pode sim concorrer a um programa. Não vejo problema nisso. E como ele assim, ó, acho que foi mais um excesso de zelo dele, eu acho que não tem nada que impeça que ele se candidate e que ele passe por todo o processo seletivo, né? Então, acho que a gente poderia encaminhar nesse sentido, ganhar tempo em relação a isso. São de 24 a 6 de junho, 24 agora de maio a 6 de junho. A seleção deve ocorrer de 21/6 a 28/6. O resultado sai no dia 30 de junho do 6, né? E aí, a partir do dia 15 de julho, o candidato tem que apresentar alguns documentos, e a matrícula mesmo, pelo cronograma, a matrícula vai ser realizada de 30 a 7, de 30 de julho a 6 de agosto. Então, acho que a gente poderia
né, considerar o pedido do professor, já como isso encaminhar para buscar um melhor entendimento, porque a universidade existe na lei, né, tem essa questão. Existe a lei, o professor André projetou, mostrou, é um direito do servidor, mas associada, tá, né, e não prescinde da conveniência da administração. Então, o servidor só pode, se não for exercício do cargo, né? Então, acho que não a gente sinalizar para o professor: olha, você pode se inscrever, pode se candidatar, pode concorrer, pode garantir sua vaga, mas cursar, a universidade está ainda fazendo, em seu processo de tramitação, né, de aprovação de uma política destinada a isso. A gente também está buscando uma consultoria para ter segurança na nossa decisão, porque, de fato, a gente, enquanto conselho diretor, não tem um guia institucional para nos direcionar, né? A gente está aqui tentando tatear, vendo o que a gente consegue fazer. O que os conselheiros acham? Análise acadêmica, né? Se vai ter prejuízo ou não, é isso que a gente vai conseguir fazer aqui, né? Agora, academicamente, se tem prejuízo, o afastamento mesmo, ele pede no mínimo 2 dias, mas eu creio que parcial vai ter algum limite que eu acredito que não vai ser superior a 2 dias, né? Se a gente considerar a resolução anterior, que era de 2/5 de liberação, então é no máximo 2 dias que ele conseguiria. E em termos de edital, é uma avaliação por parte do candidato se vai ser essa primeira etapa, né, se vai ser remoto ou não. Também um bom balizador para essa análise acadêmica, que talvez a coordenação de ensino consiga fazer, né, em conjunto com o colegiado, verificar se tem muito choque ou algo do tipo. Agora, a questão mais administrativa, aí cabe uma posição mesmo da projeto, né? Não entender mesmo o afastamento, ele é afastamento, seja integral ou parcial, então ele acaba precisando dessa nova resolução, que ela tem a problemática de que a gente não tem, e o antigo está baseado numa resolução anterior do governo federal, né? O governo federal já estabeleceu uma nova resolução e o FOB não atualizou o PDP, né, que chama agora, né? PDP. É um atraso, né? Ainda assim, para que a gente não atrase o servidor em si, talvez esse andamento, eu concordo com esse andamento proposto. Eu penso o seguinte: o direito é garantido, está em lei. Se a universidade não tem é claro que as resoluções, enfim, da universidade vão seguir a lei, porque não é porque não tenha que ele vai ficar, deixar de ter esse direito, né? Como o Missal falou, a única coisa que é preciso observar é a questão dos horários do docente, do que ele vai, né, de como vai ser as atividades dele nesse semestre, porque tem lá dizendo que não pode comprometer as atividades. Mas nesse sentido mesmo. E aí acho que se tiver tudo de acordo, não vejo problema de o docente conseguir esse afastamento. Mas como o edital do próprio processo não exige essa carta, então não há necessidade de tanta pressa para ter essa resposta. Não vejo necessidade alguma disso no momento, assim, já que não é garantido. Eu entendo que acho que ele quer exatamente participar, sabendo que vai ter as condições para continuar durante o processo, continuar todo o processo, né, fazer todo o processo e cursar o doutorado. Porque se ele não tiver condição, é um desgaste desnecessário. Acho que é mais ou menos nesse sentido que ele deve estar pensando para solicitar esse posicionamento da universidade.
Mas aí a gente, ao avaliar essa questão dos horários do docente, dos encargos dele, o que é que ele tem de encargo, o que é que pode ser comprometido ou não, tendo esse posicionamento, acho que é possível decidir alguma coisa. Mas aí, no máximo que a gente pode fazer hoje é justificar que precisa dessas informações. Realmente, vai ter que adiar esse posicionamento necessitando dessas informações. Bom, então, acho que é interessante, né, esse encaminhamento do professor André, então, que a gente separa em duas partes, né? Uma é a análise, inclusive, né, se a previsão é de, inicialmente, já que as aulas devem começar no segundo semestre, se já é essa previsão de começa com o ensino remoto, né, que aí facilitaria um pouco a questão do deslocamento do professor, que não teria essa necessidade. E dentro daquele contexto, né, de que se tem uma atividade remota que a pandemia pode perdurar por não sei quanto tempo, pode chegar um momento em que, quando acabar a pandemia, quando voltar para as atividades presenciais, ele já tenha até cumprido, né, pode até ser o caso de tenha cumprido as disciplinas. Então, é importante ter essa informação adicional também. E a gente passar para ser ensino, né, passar para o professor, dar os dados e ser ensino, a coordenação de ensino, fazer essa análise de choque, dos encargos dele aqui com o panorama de disciplinas que ele deve cursar, né? E essa outra informação que a gente está aguardando da Progep, aspecto administrativo, né? Como o professor André mencionou, do aspecto legal, como é que a gente enquadraria, como é que a gente encaixaria isso. Aí seriam essas duas pareceres ou pedidos de informação, né? Um pela ser ensino para avaliar os encargos e a possibilidade de impacto nas atividades do centro, e outro pela Progep. A ser ensino de modo informal, estava analisando esse ponto que Camila trouxe, né, dos horários. Em princípio ela não viu problema, né, mas só para ter um documento mais balizado e com essa questão que o professor André traz de consideração de que tipo que está sendo previsto para esse programa. Aguardar. Talvez. Voltou. Melhorou, pessoal? Estou de volta. Tenta aí, que a gente escutou nada. Voltei, né? Eu estou lhe ouvindo, você está me ouvindo, então, né? Pronto. Foram esses dois encaminhamentos, né? Esse para a gente aguardar, ter um parecer formal da CE Ensino em relação ao detalhamento de como é que seria o impacto nos encargos docentes e aguardar esse parecer da Progep, essa manifestação, né? Não sei se vai vir bem em forma de parecer, foi mais em nível de consulta. E, enquanto isso, a gente encaminha o professor para que ele tenha o direito, né, de concorrer. Mas que, assim, enfim, a gente sabe que é um direito dele, mas que precisa resguardar a prestação e a continuidade do serviço. Portanto, a gente não tem meios de dar uma deliberação definitiva, né, já agora. Isso. Tony, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês concordam com esse? Por favor. Não, concordo com o que você falou. Concordo com os encaminhamentos. Deixa você concluir isso, então, depois eu faço a pergunta, que é outra coisa. Não é isso, né? Eu só ia repetir
que era aguardar, solicitar e aguardar o parecer da Ensino, referente ao impacto nos encargos, aguardar a manifestação do PROGEP, e a gente voltaria a deliberar sobre esse ponto o mais rápido possível, né? O professor fez solicitação, tem seu planejamento. A gente pode assim, mas o quanto assim que for possível a gente voltaria a se reunir quando ter essas informações em mãos. E, claro, encaminhar para que o professor faça, né, sua inscrição, sua seleção, e que tenha êxito também, que seja bem sucedido. De sorte, né? Esses seriam os encaminhamentos. É sobre o tema, Camila, que você ia... Se não, eu passo para a votação, aí depois você faz sua pergunta. Pode fazer a pergunta, pode passar para a votação. Eu só consulto se tem mais algum conselheiro, né? Alguma manifestação, algum comentário. Algo que a gente precise se ater aqui. Bom, e não havendo, a gente pode encaminhar assim, né? Aguardar os pareceres e encaminhar que o professor realize o seu processo seletivo. Aqueles que são a favor, peço que pedem votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. Ok, então encaminhamentos aprovados por unanimidade. Primeira tinha uma questão. Antônio, eu só queria relembrar queria entender, né, relembrando situações anteriores de professores que tentaram muito se incluir numa lista para ter esse afastamento parcial e não conseguiram, na época, né? Eu queria saber se vocês lembram a motivação, né, desses professores não conseguirem, porque não vai fazer uma nova resolução referente a isso. Eu queria saber se essa lista já foi atualizada, se os demais professores se todos vão poder, enfim, era nesse sentido que eu queria perguntar. É isso, né? Vamos... Só quando tiver a política aprovada, a PDP, o chamado PDP, a política de PDP aprovada, não há previsão de nada parecido com o que existia antes o que era chamado de afastamento parcial, né? Nessa nova política não tem previsão desse tipo de afastamento. Eu participei da comissão que elaborou a minuta, e a impressão que a gente saiu, né, dessa comissão era de que era praticamente inviável a realização do servidor específico, porque ele traz amarrado a questão da pensão da carga horária, né? Aí para professor ficou essa coisa assim, vai de parecer projeto não só para a gente aqui, mas também para aprovação dessa minuta lá, porque, como eu disse, a maneira docente é diferente dos tais, por exemplo, que tem que bater ponto, os tais, né? O professor é pelo preenchimento e pela do plano de trabalho e pela entrega do relatório de trabalho docente. Porque tem uma coisa, a gente já teve tais aqui que saíram para... Pode falar. Tá ruim aí o áudio, tá estranho. Pronto, melhorou. Acho que era bater. A gente teve TAI aqui que saiu para o afastamento, e, por exemplo, e aí tem uma série de restrições, né? Ele tem que cumprir no máximo 2 horas, compensar 2 horas por dia, com o máximo de 10 horas por semana. Né? Então, se, no caso, enfim, era uma complicação bem grande. A pessoa ter que ir, chegava aqui, ficava mais de meia-noite, sábado. Como é que ficaria essa questão para o docente? A gente não visualizou, enfim, vai precisar de um parecer.
mas não tem garantia. Como o PQD garantia, tinha lá explícito que era 2/5 de liberação. A gente, inclusive, seria em outra cidade. Seria possível para servidor que fosse cursar uma pós-graduação na mesma cidade em que ele estava no serviço. Outra cidade seria praticamente inviável. Nesses moldes de compensação, não sei exatamente onde, eu também fiquei de ver isso, mas tem uma estrutura, é interna da Progep aqui, enfim, tenho que ver isso de novo, mas que estabelecia os critérios dessa compensação e eram bem... Por isso que a gente não conseguiu ver, mas vamos aguardar, né? Eu não entendo a seguinte questão, assim, legal. Em relação ao que você... A lei traz uma coisa e a universidade não... Tá me escutando? A lei traz um direito ao servidor... Pode falar. Pronto. A lei traz um direito ao servidor e a universidade não reconhece essa lei, não consegue administrativamente reconhecer esse direito, né? Eu não entendo como isso é possível. Na verdade, Camila, eu posso até responder, Tony. Na verdade, Camila, tem uma parte que eles chamam de discricionária, que é uma parte que a universidade ela delibera também se há algum prejuízo. Então, por mais que a lei traga um direito ao servidor, não quer dizer que o servidor vai sair sem essa prerrogativa da administração. Por isso que a reitoria e a universidade têm todo o direito de trabalhar em cima desse direito do servidor, digamos assim, que é um direito, mas que tem que ser consentido pela instituição. Se a instituição analisar que vai ter qualquer tipo de prejuízo, ele pode não deixar o servidor sair, ele pode fazer essa regulamentação da forma da administração. Por isso que tem essa parte que é legal, mas tem a parte discricionária que a administração decide. Prontinho, viu? Mesmo que não tenha, na verdade, não é a universidade não respeita esse direito também, né? Ou não cumpre. Ela cumpre, só que está no momento de elaboração da política, né? E não é a primeira vez, não é a primeira minuta. Eu participei já de 2 comissões de elaboração dessa minuta, dessa política. Aí participei de um outro processo que foi ajuntado desses 2 processos. Então, se eu não me engano, isso é desde 2019, né? Que foi exatamente quando teve esse decreto que modificou a política. A Unifob, desde aquele momento, estabeleceu uma comissão para a esse formato, né? Então, agora, ficou aberto para consulta à comunidade, para colaboração. E, assim, como tem esse pedido do professor, a gente não está negando, né, de antemão, o direito dele. A gente só está exigindo documentos que a gente possa tanto... O que a gente está fazendo é o que a UFOB está fazendo, na verdade, né? A gente aqui também é a UFOB. A gente não está negando o direito para ele. Está falando, vamos olhar se tem um impacto nos encargos e vamos consultar sobre o aspecto administrativo, como é que ficaria essa questão legal, né? Inclusive a questão da compensação de horários. É baseado nisso que a gente vai tomar a definição. Ô Tony, aquele modelo antigo, ele acabou de todas as formas, né? Eu lembro que antes, você pode até corrigir se eu estiver errado alguma coisa, acho que vocês discutiram um pouquinho sobre isso, antes tinha uma fila que tinha por tempo de serviço, tempo de formação. Como é que está essa situação? Hoje ela encerrou, está criando novos critérios. Eu não sei como é que está o andamento disso, está sendo tudo discutido de novo. Não tem nenhuma fila hoje no centro de Pouso da Lapa. Antes tinha essa fila, né, dos inscritos no PQD e era garantido, né? A fila ia correndo segundo aquela listagem ali de planejamento do centro. Hoje, a exigência é que seja feito um edital de seleção, né? Não, agora é como se fosse assim, não é garantido ao servidor mais antigo, que antes era basicamente esse critério. Agora tem um edital e tem um barema
e todos podem concorrer, né? Claro que o peso para quem é da casa há mais tempo o peso é bem maior, mas agora é um processo seletivo que todos podem, vai ter que ter um processo seletivo, e todos concorrem. O que Camila tá mencionando, e como, só para voltar um pouco, e como eu disse, né, esse edital tá para sair, a previsão é que ele seja lançado na próxima semana, está sendo votado hoje na Câmara de Gestão. Um novo formato, enfim, coloquei até no grupo lá para a gente acompanhar. Em relação a Camila, acho que está tendo uma confusão, Camila, porque existe o afastamento parcial, que todo mundo que chegava aqui na instituição estava cursando o doutorado, ele automaticamente entrava no afastamento parcial. Automaticamente ele tinha direito aos 2 quilos de distância horária semanal para poder cursar. Agora, direito integral era só aqueles professores que estavam naquela lista mesmo, na lista de PQD, que é essa lista que o Lenilton mencionou. Né? Teve até uma inclusão de alguns nomes. Márcio, você citou o exemplo de Márcio. Não sei se é bom citar nomes, né? Eu que citei no final das contas. Ele entrou com pedido para... Ele tinha o afastamento parcial, sempre teve, e foi o afastamento integral que ele tentou e não conseguiu. Por quê? Porque o nome dele não estava naquela lista antiga. Né? O doutorado durante a pandemia, e foi aí que ele desistiu, né? Ele preferiu não dar continuidade, porque não estava tendo as atividades, as aulas, né? Enfim, no final das contas, tudo deu certo, ele concluiu, hoje já é doutor, mais um doutor no nosso quadro. Mas tem essa questão, né? Os parciais nunca teve restrição. Para o integral é que a gente teve alguns problemas, enfim, até uma judiciação de alguns casos. Judiciação. E agora vai ser tudo por processo, né? Sempre que a universidade vai ser lançada. Inclusive, essa informação a gente ficaria tão sujeito aos impactos no cargos, como eventualmente deve acontecer em algumas atividades. Né? Tem alguma questão, alguma colocação? Bom, então podemos ficar por aqui, né? Com os encaminhamentos. Aguardamos para a próxima semana, eventualmente, se já tivermos os pareceres, mas o professor pode se sentir livre para fazer sua inscrição e partir para participar do processo seletivo. Bom, eu agradeço a todos pela responderem à necessidade da marcação da reunião devido à urgência. Professor, enfim, desejo uma boa tarde a todos.